E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de matemática e hoje, dando sequência à aula anterior, vamos falar sobre sistemas, né? Lembra que a gente combinou 3 aulas? Essa é a segunda. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Só fazendo uma breve revisão, se você não assistiu à aula anterior, essa aula é sobre sistemas. Então, sistemas são um sistema de equação constituído por um conjunto, né, de equações que apresentam mais de uma incógnita. Então, o que é um sistema, né? É um sistema de equações. Ele é constituído por mais de uma equação com mais de uma incógnita, né? Então, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Então, na aula passada, a gente falou sobre equação de primeiro grau, né? O sistema de equações de primeiro grau. E hoje vamos falar sobre a regra de Cramer, tá bom? Então, a regra de Cramer, como a gente havia combinado, né, na última aula, no finalzinho da última aula, são equações, né, de 3 incógnitas agora. E, consequentemente, eu vou precisar de 3 equações. Por quê? Porque eu preciso de 3 equações diferentes para achar 3 valores. Lembra que lá na aula passada a gente falou sobre os tipos de sistemas, né? Que são sistemas determinados, possíveis, determinados, possíveis, indeterminados e impossíveis? Se eu tiver aqui um sistema de três incógnitas, mas eu só tenho 2 equações, esse meu sistema ele vai ser ou indeterminado ou possível indeterminado, beleza, galera? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os sistemas de 3 incógnitas e de 3 equações. Porém, galera, antes, eu queria perguntar para vocês sobre o último exemplo, né, que a gente fez na aula passada, sobre como vocês imaginam que é a representação gráfica desse exemplo. O que é, qual que é a representação da solução, né? Então pare aí um minutinho e pense que eu vou te mostrar agora, né? Qual que é o resultado aí. Então, ó, transformando, né? Primeiro, pegando a minha equação, transformando numa função. Então, eu tenho um f de x, lembra que f de x é a mesma coisa que y, né? Porque f é função de x, e aí, às vezes, eu vou representar ele como y, beleza? E aí, eu isolei, né? Formei 2 funções. Então, eu tenho uma função que ela é determinada pela equação, né? Pela lei de formação aí, 2 menos x dividido por 2, menos 6 mais 3x, tudo isso dividido por 4, beleza? Então, eu vou traçar essas 2 retas, beleza? Eu tenho essas 3 possíveis soluções aí. Eu vou traçar, galera, essas 2 retas. E aí, olha que interessante, né? Eu tenho uma função que ela é decrescente, certo? Esse aqui é o GeoGebra, né? A gente vai utilizar bastante ele nessa e na próxima aula, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Eu coloquei a equação aqui, ó, f de x igual a 1 menos x sobre 2, que é essa primeira aqui, certo? Se eu pegar aqui, ó, isso aqui é igual a 2 sobre 2 menos x sobre 2, né? Só separei o 2 aqui, nos 2 termos. E aí aqui dá 1 e aqui fica x sobre 2, beleza? Opa, descarregado. Beleza? Então, essa é a equação verdinha. E das duas, galera, qual que é a verdinha? É a que está descendo, né? A equação a função decrescente, beleza? Consequentemente, essa daqui é a g, é g de x, né? E a crescente. E, galera, a resolução desse sistema aqui não é os x e y, os pontos, né? Que satisfaçam as 2 equações ao mesmo tempo. Olha aqui, ó.
qual que é o ponto aqui que satisfaz as minhas duas equações ao mesmo tempo? É o ponto C, né? Esse ponto aqui, ó. Então, quando eu represento duas funções em um sistema, galera, quando eu vou representar um sistema e ele é possível determinado, eu tenho duas retas concorrentes. Logo, eu tenho uma intersecção entre elas. Eu tenho um ponto em comum, galera, beleza? Então, esse ponto C aqui, ó, lembra que o resultado desse sistema era 2 e 0, né? O meu conjunto solução era igual ao ponto, né? 2 e 0, que era as minhas duas soluções para x e para y, beleza? Então, ó, eu desenhei as minhas duas funções e apliquei o meu ponto. Ó, a minha resolução é justamente no ponto onde elas se intersectam. Se interceptam, beleza, galera? Então, eu tenho duas retas concorrentes. E aí, o D e o B aqui são quando o x é igual a zero, né? Então, o x é igual a zero aqui e aqui para cada uma das equações, beleza? E aí, galera, vamos pensar em um sistema possível e indeterminado. Como vocês acham que seria a representação dele, né? Não faz ideia, né? Então, um sistema possível e indeterminado, galera, ele vai ter duas retas coincidentes. Ele vai ter uma reta em cima da outra. Vai ser isso aqui mesmo, ó. Uma reta em cima da outra. Porque aí eles vão ser a mesma reta, beleza? E quando, professor, eu tenho um sistema impossível, galera? Quando eu tenho duas retas paralelas, galera. Eu tenho duas retas paralelas, logo, elas não se tocam, né? Pensando isso no plano cartesiano. Elas não se tocam em nenhum momento, elas não têm nenhuma intersecção. Então, eu posso esticar essa reta aqui até quando eu quiser e essa daqui até quando eu quiser, mas elas nunca vão se encostar, nunca vão tocar uma na outra. Então, esse é um sistema impossível. E aí, galera, a gente vai aproveitar que a gente já está falando sobre a representação gráfica e vamos falar sobre a representação gráfica de um sistema de três incógnitas, galera. Então, como que vocês imaginam que é um sistema de três incógnitas? E eu vou falar para você que a sua parede aí do seu quarto, ela tem, ela é determinada por uma equação de três incógnitas. Você acredita, galera? Olha aí, ó. Então, o desenho tá meio confuso, mas eu vou explicar esse desenho para vocês, tá bom? Então, primeiro que vocês têm que entender, ó, eu tenho agora um sistema de três equações, então eu não tenho mais um sistema 2D, eu tenho um sistema 3D. Logo, eu tenho o eixo vermelho aqui, pode ser o Y, o eixo verde, o X, e o eixo azul, esse daqui, ó, o eixo Y. Então, eu não vareio só mais para o lado e para cima. Eu vareio em três dimensões agora, galera, beleza? Então, eu vareio tanto a largura e o comprimento, quanto a altura, beleza? Vamos pensar, por exemplo, na geometria. O meu quadrado, ele é um lado do meu cubo, né? Então, o meu quadrado ele é uma representação 2D do meu cubo, que é 3D, beleza? Aqui é a mesma coisa, galera. Eu estou tendo a representação agora 3D. Então, ó, 2x menos y mais z igual a 3 é, por exemplo, essa parede que passa aqui, ó. E aí, ó, eu tenho uma outra parede que passa aqui assim, ó, tá vendo? E aí, ela se estende, né? Ela vai até lá atrás. E aí, eu tenho uma outra parede, ó, que eu tô atrás dela, tá vendo? Ó, que ela passa aqui assim, ó. Beleza? Então, eu tenho esses três casos aí, galera. E, por exemplo, professor, se eu quiser saber, quando eu resolver o meu sistema, né? Como que vai ser a minha resolução, professor?
a resolução do sistema de 3 incógnitas e 3 equações também vai ser um ponto, só que um ponto em 3 dimensões, em 3 variáveis ali. Então, ó, eu tenho aqui, ó, eu coloquei as retas, né? Eu tenho mesmo essa mesma parede e essa parede aqui, ó, que está de costa. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei as retas para a gente se orientar, tá vendo? Então, ó, essa daqui é uma reta que passa em um desses planos, essa é a reta que passa no outro, e essa é a reta que passa no outro. E aí, galera, esses 3 planos, eles se interceptam, ele tem este ponto aqui em comum, ó. Então, os 3, eles se tocam neste ponto aqui. Você quer um exemplo aí da sua casa? Você tem a parede, uma parede aqui, e você tem uma outra parede aqui, né? Então, você vai ter assim, ó, 2 paredes, né? Quando você tem essas 2 paredes, o teto, ele forma uma trinca aqui, ó. Ele forma uma junção das 2 paredes e do teto. Então, tem um ponto bem na quininha lá do seu teto, bem na quininha, no final das 2 paredes, tem um ponto que os 3, as 2 paredes e o teto se tocam. Então, você tem ali, pensando, né? Você tem a resolução do seu sistema de 3 equações e 3 incógnitas, que seria a quininha, que não dá para ver, mas ali atrás, ó, tem uma quininha, tem a parede aqui, e eu tenho meu teto. Lá na quininha vai ser a resolução do nosso sistema de 3 equações, beleza? Professor, e se, professor, eu tiver só 2 equações? Calma, meu querido aluno, calma, que a gente vai ver isso na próxima aula. Agora, a gente vai falar sobre a regra de Cramer. Mas antes, vamos definir 2 tipos de 2 matrizes. Provavelmente você também já ouviu falar disso, de matriz, porém, a gente vai... eu vou mostrar para vocês aqui o que é uma matriz. Então, tomando aqui, ó, 3 equações, eu tenho, igualzinho da outra vez, galera, A1, x1, A2, x2, A3, x3 igual a um resultado. Então, eu tenho um número aqui acompanhando x, um número aqui acompanhando y, um número aqui acompanhando z, igual a outro. Eu tenho um número aqui acompanhando y, igual a equação lá de trás, galera. Deixa eu mostrar para vocês. Igual essa equação aqui, ó. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, beleza? Então, na matriz, eu vou esquecer as minhas incógnitas, beleza? E aí, na matriz completa, ó, eu vou colocar só os números. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. E aí, aqui vai ser X, Y, Z, X, Y, Z. Mas eu não vou colocar, beleza? Mas sempre nessa ordem, tá bom, galera? Sempre X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. E aí, os resultados. E a minha matriz incompleta, ó, é a mesma coisa, só que sem os resultados, beleza? Por quê? Porque a gente vai aprender, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do determinante. E a gente vai precisar do determinante para descobrir, para resolver o nosso sistema através da regra de Cramer, beleza? Então, a regra de Cramer consiste em calcular o determinante da matriz incompleta e suas variações, beleza? Então, vamos ter aqui, ó, x igual a dx sobre d. Então, determinante de x sobre o determinante, o y igual ao determinante de y sobre o determinante e z igual ao determinante de z sobre o determinante. Vamos pegar esse exemplo, onde 2x mais y menos z igual a 3, x mais 3y mais 2z igual a 4, 3x menos 2y mais z igual a menos 5.
E aí eu vou calcular o determinante, né? Pego A1, A2, A3, 2 na primeira incógnita. 2, 1, menos 1, 2, 1, menos 1. 1, 3, 2, 1, 3, 2. 3 menos 2 mais 1, 3 menos 2 mais 1. E aí, como que eu calculo o determinante? Fazendo as diagonais, né, galera? As diagonais. Professor, não entendi. Vamos fazer, então, ele ampliado, galera. Eu vou copiar essas duas primeiras aqui, ó. Vou fazer, ó, 2, 1, 3 e 1, 3 e menos 2. E aí eu vou fazer essa diagonal e essa diagonal. Aí vai ficar 2 vezes 3, 1, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6, né? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, aí mais. Então aqui, ó, menos 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Aí eu vou pegar essas diagonais agora, ó. Então, menos 1 vezes menos 3, menos 3. Aí, menos 3 vezes 3, menos 9. Como eu estou fazendo ao contrário agora, galera, eu vou inverter o sinal, vai ficar mais 9. Aí, 2 vezes 2, 4, vezes menos 2, menos 8. Beleza? Aí, 1 vezes 1 vezes 1, menos 1, né? Deu 1, aí eu inverto o sinal, menos 1. E aqui, esse aqui é mais, beleza? Então, vou chegar aí, ó, nestes resultados, galera. Vamos tirar aqui, né? Beleza? Aí, ó, 2 vezes 3 vezes menos 1. Aí mais 1, 1 vezes 2 vezes 3. Aí o outro, menos 1 vezes menos 2. Foi o que a gente acabou de fazer. Vou chegar em 6, 6, 2, 9, 8 e menos 1. Lembra? Que foi o que a gente fez anteriormente. Isso aqui vai me dar um determinante igual a 30. Agora, galera, eu vou fazer o determinante de x. Como assim, professor? O determinante de x? Ó, eu tenho a primeira coluna aqui, né? Sempre linhas e colunas, né? Então, ó, na primeira coluna, eu vou ter, né? 2, 1 e 3. 1, 3 e 2, menos 2, menos 1, 2 e 1. Então, eu vou pegar a minha resolução, né? Dos meus... A minha resolução, o meu igual aqui, ó, tá vendo? Vou pegar esse igual e colocar no lugar do x, tá vendo? Ó, 3, 4 e menos 5 está substituindo o 2, 1 e 3. E aí eu vou fazer o determinante desse carinha aqui, tá bom? Vou colocar as contas aqui para a gente não ficar focando muito nessa contaiada de determinante, tá bom? Espero que você treine, pegue os sistemas e resolva fazendo os determinantes para você treinar e ficar mais habituado com isso aí, tá bom? Mas eu não vou focar muito na resolução do determinante, porque não é o foco da aula. E aí, galera, ó, cheguei, né, no determinante aqui, né? É dx sobre d, e aí eu vou ter 0, né, aqui no determinante, dividido por 30, que foi o que eu achei aqui, ó. Eu vou ter um x igual a 0, então eu achei uma das minhas incógnitas já aqui, ó. X é igual a 0, beleza? Vou apagar tudo, e aí vamos fazer o do y agora. Então, ó, o 2, 1 e 3 do x volta, e aí eu vou substituir agora no y, vou tirar o y e colocar as minhas resoluções, né? Que são, aí vai ser o meu determinante de y, beleza? E aí vamos fazer contaiada, fazer de novo as diagonais aqui, né? Se você já está mais acostumado, você não precisa fazer a matriz aumentada, pega aqui, ó, essa é uma diagonal, aí essa daqui é outra, né? Ó, vou colocar assim. E essa daqui, ó, é a terceira, né? Diagonal, ó. 1, 2, 3. Beleza? Contando com 5 aqui. Tá? Aí somando tudo, vou chegar em 60. E aí, lembra? dy sobre d. Vou ter, então, galera, um y igual a 2. Beleza? Então, achei o meu y.
Vamos anotar, né? Nem estou anotando ali. Vamos anotar aqui em cima. Então, eu tenho o meu x igual a 0 e o meu y igual a 2, né? E aí, galera, faço a mesma coisa para o meu y. Professor, por que o senhor não vai fazer o determinante do y? Porque, galera, ó, tenho duas aqui, né? Eu acho a terceira, então, ó, vamos pegar na primeira ali, né? Na primeira eu tenho aqui 2x, né? Opa. Só um minutinho, galera. Então, galera, tenho 2, né? Acho o terceiro facilmente. Vou pegar essa primeira equação aqui, ó. E aí eu tenho 2 vezes x, que é 0. Aí mais y, que é 2, menos z, que eu quero descobrir, igual a 3. Então, aqui é o meu z, né? Aí, 2 vezes 0, 0. Aí, eu vou ter 2 aqui. Vou pegar e jogar meu 2 para cá. Então, eu vou ter menos z, né? Igual a 3 menos 2. Logo, eu vou ter menos z igual a 1, né? Galera, eu quero saber o valor de menos z? Não quero, né? Vou pegar isso aqui e multiplicar por menos 1. Vou ter z igual a menos 1. Beleza? E aí, encontrei as três incógnitas, galera. Vamos continuar, né? Ó, que foi exatamente o que eu fiz lá atrás. Peguei a primeira equação, ó. 2x mais y mais z igual a 3. Deu 2. Aí aqui dá 0, mais 2 do y igual a 3, beleza? E aí cheguei no z igual a menos 1. Galera, lembra, ó, meu conjunto solução, então, é 0, 2 e 1. Eu tenho o quê? Eu tenho uma trinca, beleza? Eu tenho um sistema determinado com um ponto como solução. E aí, galera, eu coloquei aqui o nosso sisteminha. Coloquei as nossas três equações. Como vocês podem ver, galera, tá meio confuso esse desenho, porque imagina que eu tenho um menos 1 aqui, né, no z. Então, o meu z não é a minha altura. Então, o menos 1, ele tá para baixo. Então, a gente não tá olhando daqui assim, né, como a gente estava olhando o outro, de cima. A gente está olhando daqui assim, ó, nessa direção. E esse daqui, ó, seria o plano, né? A minha base ali. Então, eu estou olhando daqui de baixo, e aí eu tenho um pontinho aqui embaixo, ó, bem aqui, tá bom? Então, esse aqui é o ponto onde as três retas, elas se interceptam. Então, elas têm esse ponto em comum, que é o resultado do meu sisteminha. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre a nossa segunda aula sobre sistemas, tá bom? Espero que vocês tenham assistido a primeira e que assistam a terceira e última aula de sistemas, tá bom? A gente vai mostrar mais representações gráficas e depois vamos trabalhar com o escalonamento, que é uma segunda maneira de resolver um sistema de três equações e três incógnitas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e que consigam fazer os exercícios. Tchau, tchau, galera!